Attack on Titan voltou! Veja só, a segunda parte da terceira temporada que tinha parado no ano passado e agora... Enfim, eu não pesquisei o porquê da pausa, eu não sei se isso foi por questões só de produção, de orçamento, de agenda, o estúdio tinha outras coisas pra fazer, não sei. Mas claramente não era a intenção fazer essa temporada dividida. Claramente era a terceira temporada que a gente tinha assistido no fim do ano passado, no meio do ano passado, né? Deve ter parado em outubro, não lembro agora. Esse episódio é tipo o episódio 14 normal. Não é um episódio 1 de nova temporada. E isso fica bem claro. Fica bem claro na tentativa meio forçada, até eu diria, de fazer com que esse começo desse episódio tenha um clima grandioso de... Sabe? It's all come down to this! Agora é a hora! Essa tentativa meio de... Finalmente tudo chegou ao seu clímax e tudo que nós construímos até agora, o resultado é o que você vai ver a partir de agora e tal. Porque tem aquela montagem no começo que faz meio que uma recapitulação da série até aqui, só que acredito eu um pouco mais focada no começo de tudo e muitos callbacks, tá uma sensação até meio de começo dessa temporada do Game of Thrones, sabe? Que tudo é uma lembrança do começo da série e olha só, rimas, temáticas e tudo mais. Então eles tentaram dar uma forçada nessa questão pra fazer com que esse episódio pareça um episódio 1 e não um episódio 14 que você só demorou 6 meses pra ver. Não é um grande problema, mas tá aí. De qualquer forma, pensando como um episódio 14, 13, sei lá, eu não tenho nada muito contra esse episódio. O episódio foi ok, foi bacana, digamos assim. Ele teve muito foco boa parte dele foi focado no medo dos personagens e na motivação dos personagens. Muito a questão do Armin e do Eren terem medo da situação, de estarem tremendo quando eles estão chegando pro plano e tudo mais. E depois o Armin colocado numa situação de liderança sem estar certo pra si mesmo de que ele é capaz de estar nessa posição de liderança e nessa situação de liderança, e ele fica meio apavorado e com medo das consequências, porque ele tem que tomar decisões, né? E são decisões que têm vidas na mão dele, então ele hesita, ele faz aquela cara de medo do Shingeki no Kyojin, que é o olho esbugalhado e as linhas nos olhos, assim, aquela sombra funda nos olhos. E também, além dessa questão do medo de, né, o resultado de tudo que nós vínhamos planejando vai chegar agora, então tudo tem que dar certo e tudo mais, tem o épico, o grandioso e tudo mais. O que eu vou aceitar, sinceramente, porque por dois motivos. Porque a gente acabou de sair do agora segundo pior momento de Shingeki no Kyojin, porque o primeiro pior momento de Shingeki no Kyojin está acontecendo agora no mangá, então meio que precisa voltar a fazer a coisa funcionar, sabe? Porque o momento anterior não foi só idiota, ele foi chato. E Shingeki no Kyojin, como eu já disse várias vezes, ele pode fazer várias coisas interessantes, ele tem várias reviravoltas que podem... tem conceitos, pelo menos no papel, que são interessantes. Eu fiz um trecho de uma live nossa, e eu extraí um trecho de uma live e coloquei num vídeo, sobre a questão lá da problematização do militarismo de Attack on Titan. Inclusive, recomendação, nosso editor Diego tem um canal próprio que ele posta uma vez a cada 7 eclipses, e o hit do canal Socos Normais, no dia da estreia, no próprio domingo, na reestreia dessa temporada, os dois fizeram um collab e eles lançaram 2 vídeos muito interessantes sobre a questão da política de Shingeki no Kyojin, sobre a questão do militarismo, do momento histórico do Japão, no qual ele se situa agora, né? E o que a série pode estar querendo dizer ou pode acabar querendo dizer
que tem um pouco a ver com o que eu falei no meu vídeo, mas eles fizeram de uma maneira melhor. Então assistam os vídeos do Diego e do Hit. Então naquele vídeo que eu extraí da live, eu falo sobre como tem algumas ideias muito interessantes que ele parte no mangá a partir de agora, de inversão de perspectiva e tudo mais. Mas por mais que tenha essas coisas, o que fez a gente começar a ver Shingeki no Kyojin é o high concept da coisa, dos gigantes pelados bizarros e da batalha pela sobrevivência da humanidade e tudo mais. Essa tensão, esse problema constante, esse apocalipticismo do anime e do mangá. E esses são os melhores momentos de Shingeki no Kyojin. Então, eu até posso, tipo, imaginar a equipe do estúdio que faz o Shingeki numa preleção antes de jogo de futebol, sabe? Cantando um Pai Nosso com raiva. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome! Aí termina com um palavrão tipo, porra! Attack on Titan, caralho, Libertadores! Eu até posso imaginar os caras, tipo, fazendo o bagulho funcionar. Então, eu entendo. Essa parte no mangá, por exemplo, eu gosto. Porque é isso, é um retorno ao que interessa, ao que faz Shingeki no Kyojin ser melhor ou mais interessante ou minimamente diferente do resto dos shonens de porrada. Porque ele é um shonen de porrada, mas ele é ligeiramente diferente dos outros shonens de porrada, porque quando ele tenta ser diferente, tentando ser inteligente, ele é só ruim. Então, que ele seja diferente na concepção da própria... das cenas de ação e da aventura da coisa, e do mistério da coisa. Bom, e também o segundo ponto é que esse episódio foi razoavelmente bem produzido e a trilha sonora é muito boa, sabe? Eu gosto muito da trilha sonora do Shingeki no Kyojin. Se eu não me engano é o mesmo pessoal que faz a trilha sonora ou fez a trilha sonora do Kill la Kill, e eu gosto muito desse estilão. Tem até a volta daquela música muito, muito foda que eu acho que tocava muito na primeira temporada. E essa música bem icônica do Shingeki volta nesse episódio. E muito desse episódio foi o uso da trilha sonora e do dinamismo da direção e da ação para fazer umas cenas bombásticas e tal. Então você tem aquele momento do plano que depois que você pensa um pouco sobre ele é muito engraçado, porque no meio do episódio eles começam a falar o plano. Ah, a gente vai fazer isso e aquilo, não sei o que e tal. Ataque surpresa, vamos colocar o gorro pra eles não saberem que a gente tá aqui. E aí toca uma música foda e tem, acho que, sei lá, o Levi em cima de um cavalo de pé. Porque sim. Só que aí você passa uns 5 minutos do episódio e tá todo mundo meio que... acho que a gente vai bater com a espadinha na parede e ver se faz eco, sei lá. Eu achei muito engraçado isso quando você para pra pensar depois de assistir o episódio. E aí você tem um momento que eles estão batendo lá com a espadinha na parede pra ver se tá oca. E tem a cena do Reiner abrindo a portinhola, que eu também acho muito engraçada, porque antes o Armin tinha percebido que os caras estavam preparados pro plano deles, porque ele achou café num copo e o copo já estava gelado. Então se eles tivessem fugido às pressas, o copo ia estar quente ainda. E aí o Reiner abre a portinhola, eu fiquei muito imaginando ele abrindo assim, muito calmamente, falando: oi, tudo bom? Quer café? Aí dá um chuço no cara, o cara morre. Aí o maluco desce com a espada no pescoço dele, pá, ele se transforma no titã encoraçado. Inclusive, se eu não me engano, rola até um olho dele explodindo com uma estrelinha meio Evangelion, Kill la Kill, assim. Então tudo aquilo é muito da hora, é muito grandioso e tal. É pra ser. Essa parte é legal por causa disso. Você tem aquela cena do titã bestial tacando pedra e... é muito doido, porque tem tipo aquela cena de todo mundo, todos os titãs em volta se transformando, depois ele taca a pedra. Então a ameaça é muito foda, muito difícil de ser vencida só com 100 carinhas. Basicamente 90% deles é figurante, então eles vão morrer, porque quem morre é figurante. E beleza. Mas é uma tentativa tão grande de ser épico, e de ser grandioso, e de ser emocionante, que ele vai, assim, eu gosto da galhofa. Eu realmente gosto. Eu gosto do Shingeki quando ele não acha que é inteligente, quando ele sabe que ele é estúpido. Então quando ele tá na estupidez, tá da hora.
Mas tem um limite pra estupidez. E ele ultrapassa o limite dessa estupidez no fim do episódio, quando o Irving cria a consciência de que ele tá num anime. E ele percebe, peraí, eu posso ser o narrador em terceira pessoa dessa história. E ele faz uma narração quase de prévia do próximo episódio, sabe? Quem viverá? Quem morrerá? Você vai ver no próximo episódio de Attack on Titan! Um pouco demais aquele trecho. Foi uma quebra de quarta parede, quase. Muito estranha. A Ivy está no tripé da câmera, ó. Isso não é bom. Isso não é bom. Enfim, é quase uma quebra de quarta parede. O tom é muito fora do que Shingeki faz. Me lembra até um pouco aquilo do fim do trecho passado, né? Da parte 1 da terceira temporada. Que eles fazem aquela prévia do que vai acontecer nessa parte com uns efeitos eletrônicos que não tem a ver com a estética do Shingeki, que é muito retrô, quase steampunk, digamos assim. E essa coisa eletrônica não cabe. Então parece que rola uma falta de medir o tom da coisa, sabe? Medir o limite do que eles podem se safar com o ridículo do Shingeki. Tem esses detalhes, mas como eu disse, já que ele está se utilizando da trilha sonora que já é boa, fazendo uma produção razoável, algumas cenas ali bem dinâmicas, bem emocionantes, e abraçando a galhofa do conceito em vez de querer ser inteligentão e falhar, bom episódio. Ok, aceito. É isso. Eu fiz um vídeo na semana passada sobre animes que se levam muito a sério, com a arte muito realista, e o caralho 4, remakes, spin-offs, e o caralho 4. Semana passada também saiu o vídeo do Danilo sobre Diana Ace, então eu suponho que essa semana vai sair vídeo do Danilo sobre Fairy Gone. E tem Jojo essa semana ainda, e alguma review pra sexta, talvez. Vamos ver aí. Tchau!